Olá, eu vou falar do câncer de mama em comemoração ao Outubro Rosa, mês da prevenção do câncer de mama, onde essa doença atinge milhares de brasileiras e mulheres pelo mundo. O que era o câncer de mama? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação, ou seja, pela proliferação desordenada de células anormais da mama. Essas células mutantes, essas células anormais, dão origem a um tumor que tem o potencial aí de invadir outros órgãos, tá? Porém, a maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, tá? Apresentam aí um bom prognóstico. O câncer de mama também pode acometer homens, tá? Porém, é raro e representa apenas 1% do total de casos da doença. Aqui eu trouxe duas imagens ilustrativas. Uma imagem onde você pode ver uma neoplasia benigna. Perceba que essas células têm características anormais e estão encapsuladas, estão in situ, tá? E aqui do outro lado vocês podem observar uma neoplasia maligna propriamente dita. Perceba que essas células têm característica aberrante, características mutantes, células neoplásicas, células malignas, e elas têm o potencial aí de invadir outros órgãos. Aqui vocês podem observar também uma mamografia de uma mama normal, onde vocês não observam onde vocês não observam nenhuma anormalidade, ela se mantém intacta, sem apresentar nenhuma característica anormal. Do outro lado, vocês podem ver uma neoplasia benigna, onde vocês podem observar que essas células se mantêm in situ, tá? E do outro lado, vocês podem observar uma neoplasia maligna, o câncer propriamente dito. Perceba que essa região esbranquiçada, ela representa o câncer e ela não está uniforme, ela não está encapsulada, ela está espaçada, ela está disseminada aí nessa mama, ok? Fatores de risco, eles são classificados em ambientais e comportamentais, fatores de história familiar, reprodutiva e hormonal e fatores genéticos e hereditários, tá? Fatores ambientais e comportamentais estão ligados à obesidade, sobrepeso, inatividade física, tá? Sedentarismo, consumo de bebida alcoólica e exposição à radiação ionizantes, tá bom? Fatores e história reprodutiva e hormonal. Primeira menstruação antes de 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após os 30, parar de menstruar na menopausa após os 55 anos, uso de contraceptivos, hormonais, estrogênio e progesterona, e ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos, tá? Fatores genéticos e hereditários. História familiar de câncer de ovário, casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, tá, pessoal? História familiar de câncer de mama em homens também potencializa aí a exposição, o risco de desenvolver essa doença, tá? E alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2, vamos falar mais à frente desses genes. O BRCA1 e o BRCA2 produzem uma proteína supressora do tumor, tá, pessoal? Ou seja, essas proteínas reparam o DNA danificado e, portanto, desempenham um papel na garantia da estabilidade do material genético de cada célula. Ou seja, elas são guardiães desse DNA. Ocorreu algum dano nesse DNA, elas conseguem reverter a situação ou sinalizar uma apoptose, que significa morte celular. Quando um desses genes sofre a mutação ou alteração de forma que seu produto proteico não funcione corretamente, o dano ao DNA pode não ser reparado, e aí pode não ser reparado de maneira adequada, dando origem aí, como resultado, as células têm maior probabilidade de desenvolver alterações genéticas que podem levar ao desenvolvimento do câncer, tá? Uma mutação nesses genes pode ser herdada de qualquer um dos pais. Se um pai possui a mutação, cada um de seus filhos terá a chance de desenvolver essa mutação em 50%. Risco aumentado.
O câncer de mama não tem somente uma causa, tá, pessoal? Ela é multifatorial. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 mulheres, os casos desenvolvem aí após os 50 anos. Não realizar ao menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada, ou seja, sedentarismo, né, pessoal? Tem que praticar atividade física. A mulher que possui um ou mais desses fatores aí podem ter um risco aumentado a desenvolver essa doença. Como prevenir? Alguns hábitos saudáveis, pessoal, podem reduzir a chance de desenvolver essa doença em até 30%. Tais como praticar atividade física, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar o seu bebê o máximo que puder durante os 6 meses, que é primordial, se possível até os 2 anos de idade, tá, pessoal? Não fumar, evitar o tabagismo, principalmente o passivo, tá, pessoal? Não ficar perto de fumantes, não ficar inalando, não ficar fumando de forma passiva essa fumaça tóxica. Sinais e sintomas, tá, pessoal? Aqui eu trouxe alteração no tamanho das mamas. Você, mulher, pode perceber essas alterações, a vermelhidão, principalmente no mamilo, liberação de líquido, sem nenhum estímulo, sem nenhuma compressão, inchaço na axila ou ao redor da clavícula, nódulo caroço da mama, tá, pessoal? Importante vocês se tocarem, se conhecer, afundamento da mama, endurecimento ou enrugamento, tá, pessoal? Inversão súbita do mamilo, ou seja, ele retrai, ele vai para dentro, dor constante na mama ou na axila. O autoexame você pode fazer em frente ao espelho, aqui estão algumas dicas, onde você pode pesquisar na internet, onde você tem várias opções, vários artigos falando sobre o autoexame, e cerca de quase 90% dos diagnósticos feitos, diagnósticos do câncer de mama é feito através do autoexame, tá, pessoal? Diagnóstico. A recomendação brasileira segue a orientação da Organização Mundial da Saúde e de países que adotam rastreamento mamográfico, tá, pessoal? A mamografia é um dos exames mais utilizados aí. Outros exames também podem ser utilizados e recomendados, como ultrassonografia e ressonância magnética, principalmente quando esse exame é recomendado aí para mulheres antes de 50 anos, entre um adulto jovem, né, onde essa mama feminina ela é um pouco mais densa. Então, aí o médico tem a opção de escolher uma ressonância magnética também, que é mais sensível para identificar essa normalidade. A confirmação do diagnóstico é feita pelo PAF, tá, pessoal? Punção aspirada por agulha fina. É uma técnica que consiste na retirada de um fragmento nódulo de lesão suspeita por meio de punções, extração por meio de agulha ou de uma pequena cirurgia, tá, pessoal? Esse material é retirado e analisado pelo patologista para definição do diagnóstico, tá, pessoal? Além de analisar a normalidade dessas células, é possível realizar imunohistoquímica, onde vai dar aí um direcionamento para o médico ter a melhor opção, tomar o melhor direcionamento para o diagnóstico, tá, pessoal? O tratamento ele é basicamente com radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica, terapia-alvo. Uma notícia boa, pessoal, o câncer de mama pode ser curado, viu, mulheres? Quanto mais cedo ele for detectado, mais fácil será curá-lo. Se no momento de diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, estágio inicial, as chances de cura chegam até 95% de chance de cura, tá? Quero dizer para vocês que diagnóstico não é destino, é ponto de partida, tá? Essa luta não é só sua, essa luta é nossa e de todos os profissionais da saúde.